dúvidas, quando o mundo está em caos, você praticamente é cotado como o último usuário da sua individualidade, eu não veria problema em você abandonar sua escola para conseguir se tornar um Pro Hero oficial, não é mesmo? Haruardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o vídeo é Boku no Hero Academia Spoilers 309. O intuito é especular sobre os spoilers que eu tive acesso. Para todo caso, contexto, o capítulo em questão, quando for lançado oficialmente, a gente veio aqui e conversa. O foco do vídeo de hoje é basicamente falar sobre os spoilers que praticamente revelou quase tudo que vai rolar no capítulo. Então, já conta com o seu like, com o seu compartilhamento, o que você acha dos spoilers que eu vou te falar e o que você acha das especulações erradas senpai. Para todo caso, é interessante avisar que finalmente a Inko-san, a Izuku Okachan, vai descobrir o segredo do One for All. Ele finalmente vai revelar para ela, como também irá dizer o motivo do porquê ele não vai para a UA mais. É interessante porque a gente vai ver a preocupação da mãe dele, porém a gente já nota que o Kohei-sensei ele consegue mudar o semblante do Midoriya, fazendo-o parecer muito mais maduro para um garoto que apenas tem 16 anos. A partir disso, a gente vê que ele segura as lágrimas de sua mãe e o abraça sorrindo. É interessante porque o sorriso do Midoriya é um sorriso triste, é um sorriso trágico de alguém que está sofrendo demais, porém tem que demonstrar estar bem para que as pessoas não se preocupem com ele, cumprindo o objetivo de herói que ele tem. Então é interessante isso porque a gente vai notar muito o desenvolvimento do Midoriya. Eu acredito que nesse arco, a partir desse capítulo, é o capítulo que eu estava mais visando o Boku no Hero mesmo, que era após a luta do muscular, que muita coisa vai ser revelado pra gente. Então foi bacana isso porque ele falou o segredo para mais uma pessoa com quem ele se importa. Finalmente, a Inko-san vai descobrir a verdade sobre tudo. A partir desse momento, é interessante que muita coisa vai rolar. Vai ser mostrado o motivo do porquê o Midoriya praticamente consegue utilizar da movimentação dos braços, da perna, porque em teoria não era mais para ele conseguir, porém foi explicado o motivo, você vai entender. Eu acho que é interessante frisar que praticamente a teoria, a possibilidade do Sten virar o mentor dele foi por água abaixo. Eu tô muito chateado porque eu ainda acho que o Sten vai voltar, porque ele vai mostrar valores e ideologia para o desenvolvimento do jovem Midoriya, que teve isso já na luta contra o muscular. Então ele vai ajudar muito, eu diria que o amadurecer do protagonista, porém não será um mentor de certa maneira. E isso chega a ser triste porque o Midoriya não vai andar no submundo. Mas para todo caso, como lado positivo, a gente vai ter Midoriya em colaboração com Hawks, Endeavor, All Might e diversos heróis. E com isso, praticamente fica aquela dúvida. Não está na hora dele ser oficializado como um Pro Hero? Eu acho que é muito fácil de fazer, digamos, uma desculpa para ele se tornar um Pro Hero. É só fazer aquela desculpa que o governo recrutou ele, como aconteceu com o Hawks, que teve todos aqueles acontecimentos, que o Hawks fez um treinamento intenso. Então, qualquer desculpa, o governo pode oficializar o Midoriya como Pro Hero mesmo antes de terminar a escola de heróis. Pelo menos é o que eu acredito. E como ele é o cara mais visado para a destruição do mundo, eu acho que não teria problema nenhum ele ter o título de Pro Hero, sendo que ele tá lutando com diversos Pro Heroes ao seu lado, não é mesmo? Então, acredito que são alguns pontos que a gente já vem conversando e que a gente vai ter uma desenvoltura maior ao longo do vídeo, como quando tiver o acesso ao capítulo. Então, bora falar sobre os spoilers do 309, que deveria ficar conhecido como Emoção com Midoriya se tornando um homem. Continuando a nossa conversa sobre especulações, eu acho que devemos ir para Melissa Shielded, a heroína principal de Boku no Hero Academia, o primeiro filme Two Heroes. É interessante por conta de que muito se falou sobre ela, sobre esse filme, se ele realmente seria algo canon, ele pode ser considerado, muitos gostavam de questionar que não é canon, que o autor não confirmou isso, é diferente do filme 2, mas para todo caso, eu diria que ele explicou a linha de acontecimentos da onde cronologicamente o filme se passaria, e a partir disso a gente tem mais alguma confirmação de como é verídico realmente a canonidade, digamos que, daquele filme. Afinal, eu quero que vocês se lembrem da luva que o Midoriya usou no filme, que era, digamos, para conter o dano que ele usaria no One for All 100%. Era uma capacidade para ser utilizada pelo All Might. É interessante porque o Midoriya usou essa luva e ela foi quebrada, estourada no final do filme. A partir disso, ele não teria mais acesso à luva. Porém, deve ser frisado que como o Midoriya ainda está em reabilitação, é melhor que ele utilize-se de alguns aparamentos, de alguns instrumentos, de algumas roupas que forneçam apoio. Ele precisa de algum suporte para sua individualidade, pelo menos momentaneamente, por alguns meses. E é interessante porque a gente viu que o Midoriya utilizou da luva novamente. E muito pode se falar, como aquela luva chegou? Então o filme não foi canon. Não é bem assim. Essa luva confirma a veridicidade realmente daquele filme canonicamente,
como demonstra que o Midoriya, ou ao menos o Oromaito, tem relações ainda com o David ou com o pessoal dos Estados Unidos. É interessante porque não está exclusivamente confirmado que foi com o David do primeiro filme, afinal está raso a fala do Midoriya. Ele só disse que é uma luva da América que o Oromaito encomendou para ele, porém deve ser frisado. Como o Midoriya não citou o nome da Melissa, é difícil de acreditar que ela vai ter aparição no mangá, porque senão ele poderia falar, é a luva que eu já usei, que a Melissa me deu no acontecimento da América, naquela excursão, naquela viagem. A partir desse momento, a gente nota que confirma em certas partes realmente a história do filme 1. O Oromaito tem contato com o pessoal dos Estados Unidos porque ele passou um tempo lá. Porém, ao mesmo tempo, não confirma certas coisas que a gente queria e que o autor poderia ter falado como incremento. É uma luva parecida que a Melissa me emprestou. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, você nota que o autor, ele confirma ao mesmo tempo que ele não quer confirmar totalmente, porque ele não quer dar o ar que a personagem vai aparecer. Então, é interessante porque a Melissa não vai aparecer, porque o Midoriya não citou em momento algum o nome dela, pelo menos nos spoilers. Mas, para todo caso, é interessante porque demonstra que o Oromaito tem relações com o pessoal da América. E com isso, muitos poderiam falar, mas então ele tem contato com várias indústrias dos Estados Unidos. Porém, devemos lembrar que o protótipo estava sendo feito pela Melissa e não por outras pessoas. Por isso, eu digo que é um contato direto com eles que o Oromaito teve. Então, tá aí a dúvida. Realmente, o filme se confirma. Porém, a relação do Midoriya com a Melissa não, porque ele não disse nos spoilers o nome dela. Então, infelizmente, fica naquele 50-50. Mas já é algo positivo ver a luva voltando e retornando, sendo um dos objetos de suporte mais legais de My Hero. E com isso, quem sabe, eles voltam, não é mesmo? A situação do Japão está perigosa, por isso é difícil de acreditar. Mas digamos que uma telechamada seria legal. Por isso, precisamos do contexto inteiro para saber realmente se o Midoriya falou do nome dela ou não. Para todo caso, acredito que é o primeiro ponto, então agora vamos ao próximo spoiler. E chegando à conclusão, de certa maneira, da linha desses spoilers e especulações, eu acho que é bacana de frisar a cena de Gran Torino com o Midoriya e Zuko. Se lembrarmos do primeira parte do mangá, eu acho que o capítulo vai começar com a Inko entrando no hospital e depois o final vai ser o Gran Torino. Eu tive acesso a alguns fóruns na internet e realmente dizem que a cena final é o Midoriya herdando a capa e assim ele saindo com Endeavor e Hawks. É interessante por conta que a gente tem que ter como noção que o Gran Torino ele está incapaz de lutar devido ao ferimento e à idade que ele tem. Porém, ele teve, digamos, ele passou os seus desejos para o Midoriya através da capa. Não é uma cena qualquer, é uma cena de um mentor, digamos que se desligando do mundo do heroísmo. A partir desse momento, o Midoriya herda os desejos do Gran Torino. A partir do momento que o Gran Torino diz que o Midoriya desculpá-lo por não ter matado o Shigaraki, é interessante a resposta que o Midoriya vai dar pro Gran Torino. A partir desse momento, a gente vai ver realmente o semblante, a ideologia de alguém que está se tornando muito mais maduro para um mundo realista, do caos dos heróis. A sociedade está acabada. O Midoriya será uma peça fundamental para seguir o caminho do seu mentor, que foi o símbolo da paz, para reestruturar esse mundo. A partir disso, ele quer entender o sistema, como funciona, dos heróis, dos vilões, a motivação, o sentimento, para ver se ele ainda consegue salvar corações no momento mais certeiro. A partir desse momento, foi bacana, porque o Midoriya, a partir disso, herda os sentimentos. Com isso, vemos seu outfit novo e a partir disso, o capítulo praticamente vai se terminar com ele, Oromaito, Hawks e Endeavor partindo para jornadas novas, aventuras, tentando reestruturar esse mundo imbuído do caos, criando expectativas para o capítulo para eu ler quando tiver acesso. Eu diria que antes de mais nada devemos falar sobre um ponto importante, a movimentação dos braços do Midoriya. Como assim, Haru? Não era para ter se perdido? Então, ocorre que não foi perdido porque o receptáculo é digno do One for All. O que eu quero dizer com isso? O próprio Uesha-san disse que o Midoriya conseguiu constituir um corpo rígido onde ele não sofreu tantos ferimentos pelo uso da individualidade. Ele está com diversas cicatrizes, ele quebrou praticamente o seu braço, a forma como foi feita, mas digamos que o tratamento convencional que ele era tratado antigamente se fez efeito agora, porque ele perderia a movimentação dos braços caso ele não treinasse o corpo dele. Como ele treinou o corpo, ele teve uma rotina rigorosa de dias, meses, ao modo que ele controlou o One for All em certos pontos, os picos altos que era para ter quebrado seu corpo como um todo na última batalha, foi curado com um simples tratamento que ele fazia. Obviamente é um tempo de reabilitação, mas acontece que agora ele já pode usar a carga que ele utilizou. Ainda tem umas prescrições de limite, mas ele não vai perder a movimentação como estava dito, porque ele conseguiu mudar o seu corpo desde aquela época. Então é interessante, deve ser frisado, não foi nenhuma cura como ocorreu com o Mirio, e sim por esforço do Midoriya. Foi o resultado do seu treinamento que fez ele conseguir manter, digamos que a sua movimentação e o uso do poder, até que foi deliberado até certo ponto. Então acredito que frisado, quando tiver o contexto completo, a gente frisa novamente.
novamente, agora sim, praticamente exaltado os spoilers e especulações que eu gostaria de falar com vocês sobre o capítulo de número 309. Sem dúvida, seu caminho para se tornar o maior dos heróis é se tornar um Pro Hero aos 16 anos. É interessante por conta de que eu acho que seria muito injusto o Midoriya não receber o título praticamente Pro Hero. Me desculpa, mas é algo que ele poderia. O Hawks conseguiu se tornar aos 18, se eu não me engano. Então por que não dar esse título pro moleque logo aos 16? Já estão perdendo um monte de herói, deixa o garoto ser recrutado, pelo amor de Deus. É interessante ser frisado isso, por conta de que o All Might está mantendo a mentoria. Ele está sempre ao ponto que o Hawks fez uma ligação para saber como está o estado das coisas, e o All Might estava falando, avisando como está a luta do Midoriya contra o Muscular. A partir disso, eu quero frisar um ponto bem importante. Se o All Might está com o Midoriya, quem garante que o Bakugou e o Todoroki não estão? Essa que é a questão. Eu acho que esse chato sem graça, eu acho que esse é muito chato sem graça. Mas conhecendo o Bakugou, o Todoroki, o desenvolvimento que o autor dá, praticamente o Bakugou deve estar também nessa aventura, deve ser tornado um herói. Eu gostaria que não. Eu acho que ele deveria continuar na UA. É o que eu acho, é o que eu penso. Mas como eles estão numa escassez de heróis, é capaz que, como ele é um segundo anista, ele esteja disponibilizado, nem que seja como um estagiário. Está em algumas missões, mas ele ainda está na UA, até porque a gente sabe, o Midoriya saiu da UA, porque lá seria um local visado pela Liga dos Vilões. A partir disso, eu acho que o Bakugou e o Todoroki estão juntos. O Todoroki, porque ele vai ser um dos protagonistas do filme 3. Então, seria relevante ele ganhar, digamos, tempo de tela a partir de agora no mangá. Mas, para todo caso, ainda é especulação, a gente vai ter que esperar a aparição deles para ter como confirmação, porque pode ser que praticamente todos os segundo-anistas, como terceiro-anistas, estejam realmente em missões, como a gente viu pelo próprio Shindo. Praticamente, o Midoriya é o único que está em missões solo em modos, sem ser um estudante, por conta das escolhas que eram necessárias visando o bem de todos. Por isso eu digo, ele mereceria o título de Pro Hero pelas suas decisões, por ser um dos usuários do One for All e por ser a pessoa mais visada pelos vilões. A partir desse momento, a gente vê as missões perigosas que ele travou. Ele teve que lutar contra o Muscular praticamente sozinho. Com isso em questão, ele merece o título de Pro Hero, tendo recebido ou não. Em todo caso, eu acredito que é hype, é expectativa criada, por conta de que a gente vai ver os sentimentos do Gran Torino com o contexto mostrado. Eu diria que quando isso for mostrado no anime, meu amigo, eu vou chorar, porque o Hayashi vai colocar uma composição muito bela, dramática. E com isso, é esperar o capítulo ser lançado para que a gente comece a preparar as lágrimas quando for disponibilizado em animação para o anime sendo adaptada. Mas, para todo caso, acredito que com isso, vamos para aquela pergunta. Qual a expectativa que devemos ter para os futuros capítulos ou para o capítulo com contexto Haru-senpai? Expectativa criada para o próximo capítulo. Eu diria que devemos ter como noção que vai ser focado no Midoriya praticamente e provavelmente talvez tenha ausência do Bakugou e companhia. Talvez seja revelado algo através da conversa que ele tenha com o All Might, mas não aguarde com ânimo que isso vai acontecer. Pode ser que não ocorra, já tenha noção disso. Pode ser que eles só surjam no capítulo 310, mostrando como é que tá o pessoal com a saída do Midoriya da UA. Até porque o Midoriya contou o segredo, então praticamente geral agora sabe dos motivos que o levou a sair de lá. Mas, para todo caso, a gente não sabe se ele quis manter relações com o pessoal. Essa é uma questão que deve ser mostrado. Até porque o Midoriya está em várias missões perigosas, ele está com os Top Heroes, que é o mentor do Bakugou, que é o Hawks, que é o Endeavor, próprio All Might. Então, com isso, a agenda do garoto tá muito cheia, ele mal tem tempo pra qualquer coisa, eu diria, até porque estão tendo que fazer turnos, eles têm que fazer vigilância, eles têm que ajudar as pessoas, então a situação tá bem densa e difícil. Então, o próximo capítulo a gente vai não ter mais uma sequência de ação e finalmente teremos respostas para várias perguntas, como está o Midoriya, quem está ao seu apoio, quem está o ajudando e quem mantém relações com ele no momento atual, que ele se tornou praticamente um Pro Hero ou vigilante no momento atual. Para todo caso, é isso que devemos ter como noção e você já sabe, lançando o capítulo com o contexto, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia Matana.